Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo aqui eu estou fazendo principalmente para meus alunos do ângulo de Santos, do ângulo de Mogi, mas ele eventualmente serve para todo mundo que estiver vendo esse vídeo e que for realizar, for participar amanhã do vestibular da Unesp. Tá? Eu comentei com vocês, pessoal de Santos, viveu isso aí na terça-feira. Tá? Nós fizemos uma aula de revisão. Uma aula assim, que a gente resolveu fazer de um dia para o outro, da segunda para terça, uma aula que não estava no calendário, e achamos por bem fazê-la. Tá? E aí eu comentei com vocês, e no dia seguinte comentei com o pessoal do ângulo ali de Mogi das Cruzes, que eu escolhi uma prova. Escolhi a prova de julho de 2015, do Enem, e nós trabalhamos uma aula sobre essa prova, resolvendo praticamente todos os exercícios. E também comentei que o que me chamou a atenção na resolução dessa prova foi a grande quantidade de exercícios que estavam baseados no texto. De 12 questões que nós fizemos, acho que 9 eram questões que estavam baseadas no texto, 9 ou 10 questões. Eu tinha comentado que eu havia baixado 4 provas da Unesp, mas eu tinha visto apenas essa, de julho de 2015, e trabalhado sobre ela. E a partir daí eu dei uma série de dicas, na verdade dicas, difícil a gente fazer uma revisão em termos de conteúdo, uma semana antes da prova, um dia, uma aula na prova, ou hoje, um dia antes da prova. Mas o que eu fiz ontem? Ontem eu peguei as outras 4 provas que eu tinha baixado e dei uma olhada nessas provas. E aí eu percebi que essa característica ela se mantém, com pequenas diferenças, com pequenas nuances. Então, eu olhei as 4 últimas provas da Unesp, as 2 provas de 2015 e as 2 provas de 2016, sendo que a última foi a de julho passado e também considerando a de dezembro, que é 2016. E aí eu percebi, como eu dizia, eu percebi que isso se repete. A dica que eu dei para vocês, ela continua valendo. A maior parte das questões é interpretação de texto. Veja, há uma diferença, há uma diferença muito marcante com relação ao Enem. No Enem, você olha para o texto e ele trata de um tema, ele fala de algo que você nunca ouviu falar na vida. Eu usei como exemplo, nós fizemos uma questão que tratava sobre a festa de coroação do rei do Congo, ou seja, é uma coisa que você não tem no ensino médio, que você não tem no cursinho, e que você poderia imaginar, caramba, o que eu faço com isso? O que eu vou fazer com não sei nada, E na verdade era interpretando o texto que você chegaria à resposta. Então o Enem ele pega um texto que você não faz nem ideia do que seja. Ele pega um texto de uma situação histórica ou de um momento histórico que você não precisa conhecer. Com a Unesp é diferente. A Unesp ela trata dos temas tradicionais, ela trata dos conteúdos tradicionais. Tem questão sobre Grécia, sobre Roma, sobre feudalismo, sobre a República Velha, sobre Vargas, enfim, os temas tradicionais. Mas a maior parte das questões, a maioria das questões, 7, 8 questões de cada prova, tratam do texto, a partir do texto. Algumas combinam o texto com o conhecimento do conteúdo. É claro que quando você sabe o conteúdo, quando você domina o conteúdo, muitas vezes te facilita, mas às vezes não, hein? Então eu chamo atenção para isso. Às vezes você começa a ler um enunciado, percebe que é de um determinado tema de história, você julga que esse tema não é tão difícil, você julga que você se lembra desse tema, e aí o que acontece? Você lê com maior rapidez, diminui a sua atenção, você vai para as alternativas e pode errar. Por quê? Porque na verdade você tem que ler o texto como um todo e prestar muita atenção naquilo exatamente que a pergunta quer. Muitas vezes a pergunta ela não se refere àquele conhecimento prévio que você tem. Muitas vezes a pergunta não se refere àquela aula que você teve, o texto que está no seu livro, na sua apostila. Ela se refere àquilo que está abordado no texto e ponto final. Então muito cuidado. No fundo, repito, é uma dica. A maior parte das questões, a maioria das questões, 8, 9 questões, tratam de interpretação de texto. Todas elas abordam temas normalmente trabalhados em sala de aula. Isso não quer dizer que seja fácil. Bom,
As questões que não estão relacionadas com o texto, as questões que focam, né, temas variados da história, normalmente são menores, normalmente têm enunciados menores e alternativas menores, né? A impressão que tem é que são questões menos trabalhadas, menos trabalhosas, um pouquinho mais fáceis. Tá legal? Então fica aqui essa dica. Eu torço por vocês amanhã, espero que vocês se saiam bem. Eu já comentei, né, que para a segunda fase as dicas serão muito melhores. Tá legal? Façam uma boa prova. Um grande abraço.